E eu quero dizer, meus amigos, que a cada dia eu me convenço mais de que essas falas, essas lives do Pedro Regis é nada mais, nada menos de que uma... me fugiu aqui a mensagem, mas eu já cumprimento o Adam e outros que já estão aqui participando conosco. Me convenço cada vez mais que essas catequeses, essas lives, principalmente essas lives especiais, o Pedro Reis é levado por uma coisa que, infelizmente, contrapõe, é o oposto de quem realmente tem devoção a Nossa Senhora. É levado pelo orgulho. O orgulho de ser o dono da verdade, o único a ter razão, e afirma ele, né, essa afirmação dele, melhor dizendo, que em Anguera nunca houve uma aparição de Nossa Senhora como em Anguera Nossa Senhora está falando isso, falando aquilo outro, nunca na igreja Nossa Senhora falou tanta coisa. Bom, isso, para mim, é fruto do orgulho de uma pessoa sem escrúpulos. E esta semana, após esta live, a explicação que ele teve que dar, né, foi uma comprovação disso. Então, para mim, eu deduzo que ele recebeu uma mensagem de alguém o alertando que o padre Paulo Ricardo ninguém mais do que o grande padre Paulo Ricardo, tem uma live, um vídeo, uma de suas aulas magnas que dá o padre Paulo Ricardo, falando da dormição de Nossa Senhora, do porquê e como Nossa Senhora morreu e teve que morrer para só assim ser levada em corpo e alma para o céu. E aí foi aquele malabarismo, né, para explicar. E no fim, ele diz que os seus seguidores, discípulos, podem continuar, olha só que petulância, acreditando no Padre Paulo, mas nessa questão que Nossa Senhora morreu, o Padre Paulo está errado. E aí, então, eu fui estudar a questão, não é possível. Que absurdo. Eu já tinha lido de passagem um documento de João Paulo II, como eu disse, de 1997. Mas, então, nada mais palpável, nada mais seguro do que nós agora pegarmos o ensinamento de João Paulo II, um papa da nossa época, um papa que é respeitado no mundo todo, né? Não e justamente pelo fato de, ao contrário do Papa Francisco, que o Pedro Reis desce a lenha, João Paulo II é citado N vezes nesses textos que ele chama de mensagens de Nossa Senhora. Então, como pode um Papa, citado nas mensagens como um bom Papa, siga o João Paulo II? Quem não está com João Paulo II não está com a verdadeira igreja. E esse mesmo Papa vem dizer o contrário do que diz essa dita aparição. Então, quer dizer, ou João Paulo II não é Papa e errou, ou não há aparição. E aqui, pelo conjunto da obra, qual é o conjunto da obra que eu me refiro? Textos plagiados de João Paulo II, textos plagiados de outras aparições verdadeiras de Nossa Senhora, e essas lives, ditas lives especiais, cheias de heresia, dizendo que Nossa Senhora que revelou que São José não morreu, estava vivo em Éfeso, morando com São João Evangelista, que São Paulo, melhor dizendo, foi um assassino, jovem ainda teria assassinado um homem, sendo que São Paulo começou a sua vida pública perseguindo, sim, os cristãos, mas depois da paixão e morte de nosso Jesus Cristo, se ele cometeu um assassinato antes dos seus 30 e poucos anos, que ele tinha mais ou menos a idade de nosso Jesus Cristo, ele era um menino de 15, vamos supor que tinha 20 anos, mas nessa época ele estava estudando no templo de Jerusalém. Não tem como. E outra, se ele fosse um assassino, ele teria sido julgado com os rigores da lei judaica, que ele professava. Era um judeu praticante, vamos dizer assim. Então, é orgulho
E aí o senhor Pedro Reis pode escolher se nós o chamamos de herege ou de mentiroso, porque as duas coisas, está comprovado aqui pela doutrina católica, são válidas. Então, João Paulo II, no dia 25 de junho de 1997, ele fez uma catequese, e isso é um documento magnífico sobre a Assunção de Nossa Senhora. Abro aspas. Diz ele: refletindo sobre o destino de Maria, sobre a sua relação com o Filho Divino, parece legítimo responder afirmativamente. Dado que Cristo morreu, seria difícil afirmar o contrário no que concerne a mãe. João Paulo II. Então, se João Paulo II está afirmando isso, como pode Pedro Reis afirmar o contrário? Entendem o absurdo? Então, aqui trata-se de nós, pela razão, pela lógica, analisarmos a questão. É João Paulo II que está dizendo, vou repetir. Dado que Cristo morreu, seria difícil afirmar o contrário que concerne a sua mãe. Então, por quê? Por que ele está dizendo isso? Porque se Cristo é o Filho de Deus, é o homem-Deus, ele teve que passar pela morte. Ele passou pela morte. Como a mãe não ia passar? Ela não é maior que Deus, que Cristo, que Nosso Senhor. A experiência da morte enriqueceu a pessoa da Virgem, diz João Paulo II. Passando pela comum sorte dos homens, ela pôde exercer com mais eficácia a sua maternidade espiritual em relação àqueles que chegam à hora suprema da vida. Então ele está explicitando, tirando da Sagrada Escritura, tendo, aliás, a Sagrada Escritura como referência, ele está explicitando o porquê Nossa Senhora teve que morrer. E é belíssimo a explicação, o ensinamento, melhor dizendo, do Papa. É verdade que a revelação, a morte, se apresenta como um castigo do pecado. Ele está dizendo. É verdade que a revelação, aliás, me desculpem, é verdade que na revelação, ou seja, na Sagrada Escritura, na Bíblia, a morte se apresenta como castigo do pecado. Todavia, o fato de a Igreja proclamar Maria liberta do pecado original, por singular privilégio divino, não induz a concluir que ela recebeu também a imortalidade corporal. A mãe não é superior ao filho, que assumiu a morte, dando-lhe novo significado e transformando-a em instrumento de salvação. Então aí ele complementa, ela não é maior. Então ela teve privilégios e é natural, é singular nós exaltarmos esses privilégios, mas ela não é maior que Cristo, ela teve que passar pela morte. Agora, aqui que está o que precisa um pouco mais de reflexão, de humildade e de estudo para entender que ela não passou pelos dramas da morte que nós temos em consequência do pecado original.